Sexto Campeonato Tocantinense de Xadrez 2024. Essa é a segunda partida. Eu saí de brancas e, como sempre, abri com E4. E pela primeira vez eu enfrentei a defesa escandinava com D5. E contra essa defesa escandinava eu preparei o cavalo F3, que é o gambito Tennyson. A ideia é que tem uma armadilha nessa abertura, né? Ele tomando o peão em E4, eu vou jogar cavalo G5. Estou ameaçando aqui retomar o peão com o cavalo. E é muito comum as pretas responderem com o cavalo em F6 defendendo, onde eu vou jogar D3 e depois de trocar os peões, aqui se ele jogar H6 ele já está completamente perdido, porque eu posso sacrificar meu cavalo em F7 com um garfo na dama e na torre. E aqui, se ele tomar o cavalo, eu tenho bispo G6 cheque e ganhando a dama no final da linha. E em algumas posições pode ser que ele prefira defender a dama, jogando a dama em D5, atacando o cavalo. E ao mesmo tempo, depois que eu tomar a torre, ele está ameaçando pegar em G2. Porém, esse lance não funciona. Eu posso de boa pegar o cavalo tranquilamente, porque se ele pegar em G2, eu tenho bispo G6. É quase um mate, né? A única defesa dele é entregar a dama. Só que essa linha não funciona porque ele não é obrigado a tomar em D3, né? Ele pode jogar bispo G4 atacando a dama. E aqui F3 parece bem natural, né? Porque depois de trocar eu vou voltar com o cavalo. Só que o problema é que eu enfraqueço essa diagonal aqui, que ele pode usar tanto a dama quanto o bispo dele para poder atacar. Então rocar curto se torna um problema. E eu estou muito longe de rocar longo também, né? Então aqui as pretas têm mais espaço, iniciativa e um melhor desenvolvimento. Então ao invés de jogar F3 eu tenho que jogar um dama D2. E aqui depois de trocar os peões em D3, as brancas têm muita dificuldade de desenvolver esse bispo. Tá com um jogo bem preso, enquanto as pretas conseguem desenvolver as peças tranquilamente, né? Ele vai jogar um cavalo em C6, dama em D4 para evitar que eu puxe B3 e fianquete o bispo, e vai rocar longo. Bem, bloqueando com o bispo não é bom, porque ele vai trocar os bispos e depois pegar em D3. Não é correto trocar as damas. A pessoa que tem um peão isolado, ela não quer trocar peças. Quanto mais peças ela trocar, mais fraco é o peão que está isolado. Então, para evitar que eu tenha esse peão isolado e sem as damas, eu tenho que pegar com o peão. E aqui ele vai desenvolver naturalmente. Ele quer fazer um roque longo. E eu sempre vou estar com esse problema desse peão isolado aqui, né? A engine considera cavalo F3 como um erro, né? Porque as pretas têm várias maneiras de consolidar esse peão a mais, sendo uma delas, depois de cavalo em G5, ele vai jogar um E5 atacando o cavalo. Tem que jogar um D3 para defender o cavalo. Depois de trocar os peões, ele vai atacar o cavalo de novo, desenvolvendo uma peça, né? Jogando o bispo em E7, trazendo mais um ataque no cavalo. Então o cavalo tem que voltar para F3. E aqui ele segue desenvolvendo o cavalo para C6, defendendo o centro. Depois do roque, aqui é muito importante ele achar um lance bem contraintuitivo, que é mexer de novo a mesma peça na abertura, né? Agora ele vai ter que jogar um bispo D6, mais uma defesa para o peão no centro, porque a vantagem dele é esse peão no centro, que é o que as brancas gambitou, né? Então aqui eu vou jogar cavalo C3, desenvolvendo, lutando pelo centro, bem normal. E é bem importante também que antes dele desenvolver o cavalo para F6, ele tem que jogar um H6, defendendo a casa de G5. Nem meu cavalo e nem meu bispo conseguem entrar mais lá, né? E aí aqui, agora eu tenho que começar a fazer lances bem profiláticos, como A3, para evitar que o cavalo dele chegue em B4 e tome o meu bispo. Depois que ele desenvolver o cavalo para F6, eu vou jogar H3 para impedir a cravada, porque essa cravada ela chega sendo muito chata aqui. Então eu tenho que jogar um H3. E aqui depois do roque, as pretas estão bem melhor, com um peão a mais, uma posição bem sólida, e as brancas não tem compensação nenhuma pelo peão gambitado. Então a maneira correta das brancas jogarem aqui depois de cavalo em F6 é jogar o bispo em C4 atacando o F7, que ele vai jogar um E6 defendendo. E agora eu jogo um cavalo C3, vou atrás do peão no centro, vou recuperar o peão que eu tinha gambitado ali no início. Então ele vai seguir desenvolvendo. Aqui eu posso pegar, mas eu também posso usar esse tempo para rocar. Depois que ele desenvolver o bispo para E7, aí sim eu posso trocar aqui e ganhar meu peão de volta. Se ele quiser trocar tudo,
tudo bem. Próximo lance eu quero jogar um D3, quero jogar um A3 para evitar o cavalo dele pulando lá em B4. E eu vou trazer as torres, para o centro, vou trazer o bispo para E3 ou para, dependendo de como tiver a partida. Eu quero jogar um dama F3 e trazer as torres aqui pro centro, né, que é o plano mais comum nessa variante. Aqui nessa posição ele jogou E6 e perdeu toda a chance dele de consolidar a posição com um peão a mais. Então aqui eu troco os peões, ele tomou de dama, eu jogo o cavalo C3 desenvolvendo com o tempo na dama, e ele joga a dama dele para D7, o que eu achei um lance bem estranho, porque agora ele está na frente do bispo, o bispo começa a ter muita dificuldade para entrar no jogo. Então aqui eu jogo D4, é bem comum contra a escandinava, o cavalo em C3, o outro em F3 e D4. E aqui ele joga o cavalo em F6, eu desenvolvo meu bispo para F4, a ideia é que caso ele desenvolva o cavalo para C6, ele não vai ter mais o cavalo A6 defendendo C7, então se ele vir com o cavalo C6, eu quero jogar um cavalo B5 atacando lá em C7. Então aqui ele jogou C6 para defender o peão, e aqui, né, eu vejo que eu tenho esse lance do cavalo em E5 com o tempo na dama, mas eu imagino depois que ele mexer a dama, não vejo nada de interessante. Mas aqui a engine fala que a vantagem da posição é eu jogar um dama F3 para preparar o roque longo, visando que as pretas estão com quase todas as peças nas casas iniciais, então eu tenho que rocar longo o mais rápido possível e eu já vou ter mais espaço, melhor desenvolvimento e eu já vou estar mais próximo do ataque. Eu decidi guardar esse lance mais para frente, então eu preferi aqui desenvolver o bispo para E2, preparando o roque. E depois que ele propôs a troca dos bispos, aí agora sim eu joguei meu cavalo em E5. E caso ele tome o cavalo com o bispo, eu já vou ter a vantagem do par de bispos. E caso ele não tome o cavalo, a dama dele vai estar atacada, então ele vai ter que gastar um tempo mexendo a dama. Ele move a dama. E aqui eu sigo o desenvolvimento, roque. E eu jogo meu bispo em D3, deixo ele aqui alinhado lá no rei dele. E aqui ele já comete um erro bem grave, dama 5, né? Quando ele jogou esse lance eu vi que esse lance era bem estranho, porque ele já moveu essa dama várias vezes aqui só na abertura. Ele tem muita peça ainda para desenvolver. Aqui eu vi que o lance correto para ele era jogar o cavalo lá em D7 para desafiar o centro, porque esse meu cavalo em E5 está muito forte. E além dele desenvolver mais uma peça, né? Só que aqui ele joga de novo com a dama lá para A5. E aqui ele perde a partida para cavalo C4, porque cavalo C4 chega com um garfo e ao mesmo tempo um descoberto no bispo. Ele não consegue mais defender o bispo dele, né? O bispo dele vai cair de qualquer maneira. Só que eu acabei não vendo esse lance, eu vi que esse lance, que a dama dele era um lance estranho. E aí eu não consegui achar a maneira de punir. A maneira que eu imaginei foi, se ele está tendo problema com o desenvolvimento, então eu vou seguir desenvolvendo, né? Eu vou jogar minha dama para E2, conectar minhas torres, e aqui eu já estou com uma vantagem posicional bem grande. E aqui de novo ele mexe a dama para B4, já é a quinta vez que ele mexe a dama aqui só na abertura, né? A ideia é que ele está atacando os dois peões tão fracos, B2 e D4. Aí aqui, só que eu achei esse lance bem chato, eu tava bem incomodado com esse lance. E eu tava tentando calcular alguma maneira de fazer, ou de defender os dois, ou com um C3 eu já defenderia os dois. Ou se eu pudesse entregar alguns peões por algum tipo de ataque, né? Então aqui eu encontrei cavalo em E4, porque agora ele não pode pegar nenhum dos dois peões. Se ele pegar em D4 eu posso trocar o cavalo lá em F6 e ainda posso sacrificar meu bispo em H7, porque aqui eu tenho ele já está em uma rede de mate muito poderosa, né? Eu forço o rei dele aqui para ficar preso aqui no canto do tabuleiro. Vou chegar com a minha torre em D1 com o tempo na dama, quero jogar a D3 e dar checkmate lá em H3. E se ele pegar o peão de B2, é a mesma coisa, ele já cai no mate forçado, né, que eu também vou tomar em F6 com cheque. E agora eu tenho dama em G4 cheque, único lance. E aqui eu posso jogar meu bispo em H6, eu estou ameaçando mate em 1 e ele não tem como defender com a torre, porque senão o cavalo também dá mate, né? E a ideia é que caso ele tome o cavalo,
eu vou, ao invés de tomar o cavalo de volta, primeiro eu vou jogar um C3, defendendo o centro e ao mesmo tempo estou defendendo o B2 e atacando a dama. E o tempo que ele vai usar para tirar a dama, eu vou tomar o cavalo de volta. O problema desse lance C3 agora é que ele tem um lance desesperado, né? Que já que o cavalo vai cair de qualquer forma, então sacrificar ele por 2 peões. Então esse cavalo pegou o cavalo e depois pegou mais 2 peões. E aqui as brancas estão melhores ainda devido à iniciativa, porque até agora já é o 13º lance da partida e as pretas só mexeu com a dama. E aqui eu vou entregar mais um peão jogando minha torre lá em C1, atacando a dama. Se ele pegar o peão de D4, eu vou atacar a dama de novo. Ele volta para B6 e aqui eu já posso começar um ataque poderosíssimo com um sacrifício de bispo lá em H7. Então ele toma, eu chego com a dama em H5 cheque, rei G8, e aqui eu vou para cavalo G4, trocar os bispos, e as pretas estão sofrendo muita pressão e muito ataque aqui, né? Aqui eu já estou preparado para sacrificar mais uma peça, né? Já sacrifiquei 3 peões e uma peça, aqui eu estou querendo entrar com o cavalo em H6 com cheque. Ele não pode mover o rei para a coluna H, minha dama vai estar lá. Então ele vai ter que tomar e vai abrir essa coluna G. Aqui a ideia é que eu vou tomar o peão e eu vou estar com ameaças de mate, com mate aqui com a dama e a torre. Aqui ele tem que jogar um dama D8 para poder trazer mais uma defesa. Só que não adianta, né? Ao invés de sacrificar agora em H6, eu vou sacrificar em F6. Se ele não pode tomar de dama, porque senão a dama dele vai cair. E ele tomando de peão, ele já toma mate I1. Só que depois de C3 ele acreditou e voltou a dama dele para B6. Então aqui eu tomo o cavalo com a ameaça de mate I1. Um lance que estava me incomodando era F5, mas ele acabou defendendo jogando G6, né? Porque o F5 vinha com tempo, o G6 aqui vem sem tempo, é um lance bem passivo. Então eu jogo meu cavalo para C4, já ameaçando um garfo, ganhando uma peça inteira, né? Que o F5 ele vinha com tempo na dama, a dama ia ter que sair e ele poderia jogar a dama dele para C7 ou qualquer outro lugar. Agora com G6, que é um lance bem passivo, ele me dá o tempo de jogar o cavalo em C4 com um garfo na dama e no bispo. E aqui também é um descoberto no bispo, então o bispo vai cair de qualquer maneira. Aqui já não importa o lance, ele já está completamente perdido, né? Ele pode jogar aqui um F5 com tempo na dama, a dama vai ter que sair, mas o ataque continua. Ele pode jogar a dama dele para D8, mas de qualquer forma o bispo vai cair com tempo na torre. Só que aqui ele escolheu um lance bem ruim, que foi a dama em C7. Esse lance é ruim porque eu posso tomar o bispo agora com um garfo na dama e na torre. Então além do bispo cair, cai também a qualidade. E aqui mais uma vez ele vai ter que jogar com a dama. Então a gente está no 16º lance e já é o oitavo lance só de dama, né? Ele teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e agora 8 lances só com a dama na abertura, e as peças dele ainda não saiu da casa inicial, né? Então aqui ele já começa a ter muita dificuldade com desenvolvimento. E aqui a torre vai cair e aqui ele toma de rei. E agora eu já estou procurando alguma forma de atacar, né? Eu estou pensando em jogar até um F4, F5, mas como ele tem 2 peões defendendo F5, eu não vejo um futuro. Eu quero atacar nas casas pretas devido à fraqueza, né? Ele não tem bispo de casas pretas. Então eu estou pensando em jogar um cavalo E5 para ficar ancorado aqui, causando alguns problemas. Quero jogar um dama F4 para atacar F7 e também ameaçar infiltrar em H6. Então aqui eu começo jogando dama F4. A ideia é que ele pode querer jogar um B5 atacando meu cavalo, mas meu cavalo vai para E5 de qualquer maneira. Ele pode defender E5 com o cavalo, e mesmo se ele jogar o cavalo lá, eu vou trazer as torres. Eu posso continuar jogando o lance lá, cavalo E5. Trocar as peças é bom pra mim, eu tô com muito material a mais. Se eu pegando de dama, eu ainda tô ameaçando trocar as damas também. Mas é bem melhor eu usar esse tempo para trazer as torres para o jogo, né? Já que eu estou bem melhor desenvolvido, então eu vou trazer as torres para o centro. Provavelmente no futuro eu posso ter ideias de dobrar as torres em alguma coluna ou trazer a torre para a terceira fileira, né? Porque aí eu vou atacar na coluna que eu quiser com as torres.
visando que ele não tem nenhum desenvolvimento, né? Ele está com uma peça a menos, ele está com muito material a menos, ele está com uma peça a menos, uma qualidade a menos, e esse bispo aqui ele tá muito fora de jogo, porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 peões nas casas brancas, e o bispo dele é um bispo de casas brancas, então é um péssimo bispo. Então ele não só está com muito material a menos, mas ele também está com muito pouco espaço. E aqui ele foi para B5, atacando o cavalo. Então eu sigo meu plano, cavalo E5 ameaçando o mate 1. E aqui ele joga F5, evitando o mate 1. Então eu jogo minha dama lá para H6, infiltrei nas casas pretas. Ao mesmo tempo estou ameaçando tomar em H7, então ele tem que defender o peão jogando um rei em G8. E aqui eu já tenho ideias de trazer a torre para o ataque também, né? Nessa posição eu estava tentando achar alguma maneira de abrir linhas, né? Porque ele está com muito material a menos e está com todas as peças ainda nas casas iniciais. Eu estou aqui querendo achar algum tipo de sacrifício que abra linhas para eu começar um ataque bem forte, né? Aqui eu olhei, cavalo tomando G6, pela engine é o melhor lance. Depois eu sacrifico com esse cavalo para deixar o rei dele bem exposto. Eu tenho ideia de trazer a torre para o ataque também. Só que eu não vi, depois de tomar esse peão, eu não vi continuação, né? Já que F6 está defendido. E sempre que eu voltar para H6, ele vai voltar o rei dele para G8, defendendo H8. Então eu não vejo futuro nesse lance. Eu acabo pensando assim, eu vou estar devolvendo material para ele, então vou estar ajudando ele. Então eu não quero ajudar ele a criar contra-jogo. E eu que também estava pensando em sacrificar o bispo, né? Aqui eu abro a coluna E, eu já posso começar a dobrar as torres aqui na coluna E. Porém, eu também não vi futuro, né? Eu fiquei achando ele está muito mal desenvolvido, e se eu entregar a peça para ele, eu vou estar acabando ajudando ele a criar contra-jogo. Então aqui eu fui abrir linhas com o lance G4. A ideia é que se ele pegasse o peão, eu iria sacrificar o bispo lá em G6, porque agora agora eu tenho duas peças atacando. Se ele tomar aqui o cavalo, depois de dama em G6 cheque, ele já está caindo, ele já está tomando o mate em 1. Se ele vir para F8, mate em F7. Se ele vir para G8, cavalo F7 já é mate. Então eu tinha essa ideia, caso ele tomasse o peão, mas ele também não é obrigado a tomar o peão. Então ele respondeu com dama D5. A ideia dele é jogar um C5. Meu peão ele está defendendo o cavalo, eu não posso tomar em C5, senão o cavalo vai cair. Mas aqui eu estava querendo continuar com minha ideia de abrir linhas, então eu estava pensando em tomar em F5 e só que depois que ele retomasse eu não estava vendo nada que funcionasse. E aqui o que funciona melhor agora é de novo o sacrifício lá em G6. Agora funciona bem melhor porque a dama dele não está mais protegendo lá a oitava fileira. Então depois que eu dou esse cheque e ele vai para F8, eu tenho torre em E1 já ameaçando o mate lá na última fileira. E aqui ele tem que propor as trocas de dama. Então assim, o jogo inteiro ele só está jogando com a dama. As peças dele ainda não saiu das casas iniciais. No 22º lance até agora nenhuma dessas peças mexeu. E eu tô com muito material a mais e com um ataque muito forte. Se eu trocar as damas, eu vou estar ajudando ele a consolidar a posição. Então ao invés de trocar as damas, eu vou jogar aqui um dama D6 com cheque. Depois de rei G7, a minha torre ela já infiltra, né? Aqui o cheque dele não funciona. Eu simplesmente posso trocar as damas. Ele também não pode mais dar o cheque em trocar as damas, não, né? Ganhar a dama. A dama está protegendo. E ele também não pode dar o cheque em G7 porque a minha torre está lá protegendo. Então aqui ele já está em posições de mate já. Aqui ele não tem como escapar. Aqui eu joguei C4. Né? A ideia é que depois que ele tomar o peão, eu vou tomar de bispo com ataque na dama. E se ele pegar em D4, eu vou trazer minha torre para a coluna D e aproveitar para infiltrar, né? Eu estou sacrificando o cavalo, mas ele não pode tomar o cavalo, senão ele já toma mate em 2. Então ele pode voltar aqui para B6 para defender em D8, mas aqui eu vou aproveitar dessa cravada e vou tomar em F5. Ele não pode tomar com peão de E porque está cravado, e se ele tomar com peão de G, ele já está em posições de mate, né? Que ele não tem o que fazer, ele já está com mate em 3. Mas ele pode também tomar em D4, né? Que é o melhor lance, que é que ele está ameaçando o cavalo, que está defendendo o bispo. Se eu tirar o cavalo, o bispo vai cair.
Então eu faço um lance bem passivo aqui para defender o cavalo, que está defendendo o bispo. E a ideia é que eu vou sacrificar esse bispo. Se ele tomar em C4, eu vou jogar minha torre lá em D1. Se ele tomar o meu bispo, eu vou tomar de torre, ameaçando entrar lá na oitava, ameaçando já temas de mate. E se ele jogar a dama dele para B6 defendendo, eu tenho tempo de dobrar as torres e a minha torre lá em D8 chega de qualquer maneira, ele já está em rede de mate, né? Só que depois da torre em E1 defendendo o cavalo, ele foi atrás do peão lá de B2, um peão bem perigoso de pegar, né? Ele foi atrás desse peão. Então aqui eu jogo minha torre lá para D1, quero utilizar essa coluna aberta. E aqui ele joga, finalmente ele desenvolve uma peça aqui no 24º lance, ele conseguiu desenvolver a ala da dama, a primeira peça da ala da dama. Então ele joga o cavalo em D7, eu pego o peão de C6 que estava pendurado, né, a única peça que estava defendendo era o cavalo dele. Na hora que ele moveu o cavalo, o peão dele caiu. E ao mesmo tempo que eu estou ameaçando entrar em E7 com cheque, e depois eu estou ameaçando tomar lá em H7 com cheque de novo e defendendo meu cavalo, caso ele ataque meu cavalo. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Ele foi ganancioso e foi atrás de outro peão. E aí eu continuei minha ideia, que ele já está em posição de mate, já está em rede de mate. Depois que ele joga o rei para F7, eu pego em H7, defendendo o cavalo também. E aqui ele vai com o rei dele lá para E8. Aqui eu parei um pouquinho para calcular como que eu faria esse mate. Eu estava pensando em tomar em E6 e ameaçar aqui um cavalo C6 com ideias de mate. Porém, ele pode jogar D8 aqui, o rei D8, e depois de cavalo C6 ele joga rei C7. Eu não estava gostando da ideia de que o rei dele estava escapando aqui, né? Então, eu pensei em jogar um cheque com a dama G8 primeiro. E se ele tomar o cavalo, ele toma o mate em 1. Mas aqui ele não precisa tomar o cavalo, ele pode jogar o cavalo dele em F8, porque ele libera o bispo para defender o peão. Então agora eu não posso mais tomar. Mas aqui eu tenho como pegar o bispo e depois pegar E6 se eu quiser, né? Aqui só que aqui como eu não estava gostando da ideia de que ele poderia escapar para o D8, então fiz um lance bem calmo, bem silencioso aqui, um simples cavalo C6 que ele defende a casa de D8. Agora o rei não pode mais passar. E agora eu estou ameaçando tomar em E6 e ao mesmo tempo estou aqui ameaçando mate 1. Então dependendo do lance que ele fizer, ele já está perdido, ele não tem mais. E ele não tem mais nem o que fazer. Aqui o melhor lance da engine é entregar a dama, porque ele já está no mate forçado. Aqui ele jogou tomando o peão lá em B4 e acabou tomando o mate em 1. E nessa partida eu tive uma precisão de 73,2% e eu tive a minha primeira vitória. Então agora eu estou com 2 jogos, uma vitória e uma derrota.